Gente, muito babado e confusão. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, seres viventes e não viventes desses e outro planeta. Estamos aqui de novo no Divã Projetivo. Sim, e hoje nós vamos ter encontros pessoais e astrais acontecendo. O que é que vai rolar? O que é que vai rolar? Gente, muito babado e confusão, né? As pessoas perguntam, acontece, não acontece, não acontece? Vamos ver. Hoje estamos aqui de novo, como sempre, com o meu galã favorito, Fernando Pichilho, Pichilho, o que você quiser chamar, tá ótimo, ele aceita. Estamos com a nossa terapeuta Lu Prato, e vamos lá de novo. Meu prato, falei prato, tá, gente? Estou acostumada. Mas tudo bem. Vamos lá conversar sobre esse tema. A Lu vai ler pra gente e o Fernando vai analisar conosco. Então, vamos lá, sentar no divã, deita no divã, relaxe e vamos mais para uma projeção de nossos membros. Vamos vir com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início à leitura do relato de hoje. A gente ocultou o nome do autor para preservar eventuais identificações, tá? Vamos lá. Encontrei na vida real o desconhecido com quem andava sonhando. Gente, é o seguinte, sabe quando vocês têm um sonho com uma pessoa que causa uma sensação muito boa e até lamentam quando acordam e é um sonho? Tive isso umas 5 vezes com um rapaz. E nos sonhos ele sempre me encontrava num ponto de ônibus daqui da minha cidade e a gente andava a noite toda só batendo papos ótimos. Toda vez que eu tentava controlar o sonho a ponto de perguntar o nome dele, eu acordava. Depois de sonhar pela 5ª vez, eu consegui perguntar. Podem rir, mas a primeira coisa que eu fiz ao acordar foi procurar ele no Facebook. Eu sei, pareceu ridículo até pra mim. E eu achei ele, o mesmo cara. Achei foto dele usando a mesma roupa que usava nos sonhos e ele tem uma casa xamânica em Uberaba. Eu mandei convite no Facebook e já ia me preparar para mandar a mensagem vergonhosa de: Oi, você me encontrou nos meus sonhos? Imagina se não ia parecer um lunático. Mas sem eu precisar fazer isso, ele mesmo me mandou a mensagem quando me adicionou dizendo: não acredito que você conseguiu me achar, eu também te procurei. Isso para mim chega a ser sobrenatural. Eu sequer sabia de projeção astral, nunca estudei sobre ou aderi a técnicas. Só aconteceu. Agora ele me explicou o que era. Eu vim procurar grupos para falar a respeito. Minha amiga, que é espírita, disse para eu largar essa amizade, porque ele pode até me prender em outro mundo. Parece coisa de filme isso, mas não é. Devo ficar com medo dele ou manter uma amizade que começou em um sonho que não era sonho? Uau! Muito legal o relato. Sensacional. As E coisas aí, que eu Fê? vi. Muito interessante, muito legal mesmo o relato dele. E traz uma comprovação. A gente vê que ele, como ele não conhecia a projeção astral, ele começa dizendo, olha, era um sonho diferente, era um sonho muito real. Ele trazia detalhes daquele sonho, tudo. E o interessante é que teve uma continuidade, né? Não foi uma nem duas, foram várias vezes, né, que eles acabaram se encontrando, conversaram. 5. Legal, né? 5. E ele se recordar das vezes que ele se encontrou com essa pessoa. E não é uma coisa muito simples e fácil de fazer. Projetores, às vezes, experientes, que já têm muito tempo, às vezes não têm experiências dessa forma, né? Com essa repetibilidade, com esse nível de comprovação. Depois ele foi procurar pelo nome do amigo no Facebook, né? E acabou encontrando. E aí o outro também lembrou. Acho que a Adri tem um caso parecido, né, Adri? De ter encontrado pessoas em projeção, em caso de projeção assim. E eu acho que não tem nem o que falar, é um relato de uma comprovação. Ele por si só ali procurando, os dois conversando sobre o que eles conversaram e não se conheciam, já traz pra gente a evidência da experiência fora do corpo que teve ali. Algumas pessoas da religião espírita, vamos dizer que, não sei se a gente pode chamar de religião espírita, mas que frequentam o espiritismo, ela tem uma visão muito errada de projeção astral. Né? Elas ainda têm aquele medo de ficar preso no mundo. Gente, não tem mais de ficar preso no outro mundo, não, tá? Todo mundo faz isso, só que a maioria não lembra de fazer, mas sempre vai voltar, tá? Não se preocupe em ficar preso, não, porque vocês não têm como ficar preso lá, não. A não ser que vocês batem a caçuleta. Aí é uma possibilidade que aí sim, você pode ficar preso. Mas essa aí não tem nem como dizer, fugir, né? Mas não vai bater a caçuleta também porque teve a correção, né? Então, nunca ouvi falar. Já ouviu falar sobre isso, Fernando? Você que lê muito do assunto há muitos anos? Não. Ficar preso em uma projeção? Acho que uma das coisas legais que a gente está querendo trazer aqui é um pouco desse conhecimento da projeção astral, né? Porque quando você vai estudando, vai entendendo o que é, muitos receios, medos, eles vão sumindo, porque você vai entendendo um pouco mais que é uma coisa natural.
E, por exemplo, ele estava se encontrando, esse rapaz de um nível de lucidez absurdo, e muitas vezes quem pratica, quem faz exercício, às vezes não consegue chegar, e de forma involuntária. Por quê? Porque não é uma coisa específica só de quem treina a projeção astral. Pode acontecer com qualquer pessoa, algumas têm facilidades em determinados momentos da vida, outros já trazem isso, já têm essa facilidade desde que nasceram, outros vão desenvolvendo, e o que acontece? Todo mundo, quando dorme, tem uma descoincidência com o corpo e acaba saindo projetado. A questão é o quão lúcido essas pessoas permanecem ou quão elas estão preparadas, o cérebro físico, para trazer essas rememorações, essas lembranças de volta. Mas todo mundo sai à noite. Não tem essa de, não, cuidado, não sai do corpo. Quem não sai do corpo morre durante a noite, porque é um período de recomposição das energias. É automático, o corpo caiu, nem que seja uma descoincidência que a pessoa fica flutuando ali em cima do corpo, mas ela acaba saindo. Isso é um processo natural que acontece com todo mundo, né? E a Adri comentou do espiritismo, é que o espiritismo ele tem um pouco mais de abordagem na parte dos outros planos, e um pouco mais de trata um pouco mais desse assunto, só que algumas pessoas não conhecem muito a fundo essa questão aí da saída do corpo como uma ferramenta que acontece para todo mundo. E aí acaba vinculando a outras questões, que estão ligadas aí às orientações do que fazer, a pessoa que sai consciente do corpo, como fazer lutas, como lidar com todo esse plano astral. Então a questão do receio de muitos espiritualistas, às vezes é por desconhecimento, às vezes já é por tentar orientar alguma coisa, porque essa pessoa está saindo consciente, aí ela pode lidar, às vezes, com coisas que podem abalar a parte emocional, a parte psicológica da pessoa. Pode ter algumas experiências que, quando ela volta, ela vai ficar com medo, vai ter algumas questões que ela vai precisar trabalhar. Eu acho que é bem nesse campo. Poderíamos chamar de excesso de zelo por parte desses espiritualistas que conhecem a dinâmica do plano astral, já com uma outra visão, e, de repente, já entende que quem está começando nesse universo não tem a estrutura emocional para passar por isso. E aí trabalha na estrutura do medo, né? Não pode fazer isso, cuida para fazer isso, enfim. É bem por aí, Lu. É bem por aí. E o que acontece? Quando a gente vai passar algumas experiências e tudo mais, a pessoa pode ter uma experiência fora do corpo, ser uma experiência extremamente ruim para ela. Então, às vezes, uma pessoa saiu fora do corpo, encontrou, estava numa região muito pesada, estava numa... Temos muitos relatos assim, né? Exatamente. Aqui no grupo a gente lê muito relato assim, que a pessoa ficou apavorada quando se viu numa situação ali que ela não estava preparada. Aí o que acontece? Sofreu um ataque espiritual, ela pensa, fala, poxa, aquela pessoa que me falou que é perigoso, ela tinha razão. Eu saí do corpo e sofri um ataque. Então, é muito mais uma questão assim, do medo, do receio da experiência, que para ela não foi uma boa experiência ali. Mas o que acontece? Vai tirando um pouco, aproveitando esse relato dele, vai falar, toma cuidado, ele pode te prender no astral. Não prende no astral. A única forma de você não voltar mais para o astral é quando você desencarna. Quando você morre, aí você não volta mais. Por quê? Porque o nosso corpo extrafísico, ele fica preso ao corpo físico através do cordão de prata, que é o que a gente estuda muito na projeção astral. Então, esse cordão, ele é uma energia. Ele conecta, né? Ele conecta, é uma cola energética que está ali, segurando sempre o teu corpo físico no teu corpo astral. Então, por mais que você expanda essa tua consciência, tá com o teu corpo astral para alguma região, quando o corpo, o metabolismo, ele acelera, ele começa a despertar pelo processo natural do sono. O teu corpo físico, ele tem um processo dele de adormecer, vai passar um tempo, o metabolismo começa a voltar. Quando ele começa a voltar, ele puxa de volta. E aí você desperta. E assim, vou fazer perguntas bem leigas, porque entendo que existe uma galera aqui no nosso grupo que está mesmo começando. Para vocês que têm experiência na projeção, a Adri tem umas histórias fantásticas, Fernando estuda muito sobre isso. Não existe como romper esse cordão. Romper esse cordão é um sinal que a pessoa desencarnou, não tem outra explicação. É isso. É isso aí, exatamente. O que é o cordão? Quando você nasce, na concepção, você tem uma energia vital. E ela vai permear todos esses corpos, o corpo físico e o corpo astral. Então, enquanto você está com essa energia vital no corpo, não existe a separação. Então, essa separação ela vai acontecer de duas formas. Ou por um trauma no corpo físico, o teu corpo físico ele já não é mais, ele não consegue mais segurar essa energia, ou pela morte, que seria a morte natural, que é quando essa energia, ela se esgota, ela termina, ela acaba. Aí, quando ela termina, ela acaba, aí não tem mais como o corpo astral ele permanecer no corpo físico. Aí é a morte natural. O que acontece durante a nossa vida é que a gente vai desgastando essa energia de várias formas, através de excessos, através, às vezes, do estresse, doença, todas as questões que não são saudáveis, que a gente acaba praticando, vão desgastando essa energia. Então, às vezes, se uma pessoa tinha 100 anos de vida, ela pode desencarnar, às vezes, com 90, porque ela teve um desgaste prematuro. Mas isso não é uma coisa que a gente consegue ver e controlar. A gente vai trabalhando de uma forma mais sadia no nosso dia a dia. Agora, a projeção astral,
ela é um processo natural. Ela não dissipa essa energia. Ela tem uma vibração específica com o corpo dessa pessoa. É só essa interação. Ninguém consegue ir lá e tirar essa pessoa do corpo e segurar ela se o corpo estiver chamando ela de volta. Prender ela no lugar, como, né, a pessoa Não. vai para o umbral, fica lá presa nas prisões lá do umbral, nas prisões umbralinas, né, que são níveis mais densos, e a galera tem medo disso mesmo, de ficar preso nesses níveis mais densos, né? Então, e tem outra coisa também. Tem outras pessoas que ela tem medo de alguém tomar o corpo dela. Gente, não tem como ninguém tomar corpo de ninguém, não, né? A não ser que você esteja no centro espírita, no centro de umbanda. Na verdade, ela nem tirou a pessoa, como fala assim, a pessoa... O termo que eu esqueci agora? Eu esqueci o termo que quando o santo incorporar, incorporação. Quando incorpora, na verdade, ele não é corpo de ninguém, não, tá? Eles ficam perto a gente manda energia pra gente. Mas nunca incorporação de corpo. O Fernando pode explicar isso pra ela. Às vezes as pessoas pensam que a mediunidade de incorporação, o espírito sai, né, do corpo e o outro entra. Não é dessa forma. Ele acopla. Então, ele se conecta aos centros energéticos, aos chakras, e por ali ele faz a transmissão do pensamento, das induções e tudo mais. Então, quanto mais acoplamento ele tem aos centros, e dependendo do centro energético do corpo que ele vai se acoplando, ele consegue ter uma facilidade maior, às vezes para fala, às vezes para psicografia. Então, às vezes ele só se acopla aos chakras e aos centros energéticos ali para comandar uma das mãos. Por isso que, por exemplo, o Chico Xavier às vezes fazia psicografias com as duas mãos. Um espírito estava escrevendo em uma mão, o outro estava escrevendo na outra. Então, um estava acoplado num centro energético que comandava a mão direita e o outro estava acoplado no centro energético que comandava a mão esquerda. Então, ele não necessariamente sai para o outro entrar. Eles acoplam nos centros energéticos que estão no nosso duplo do corpo para fazer esse trabalho. Muito legal. Agora, falando de comprovação, seria legal ouvir o outro lado, né? A outra pessoa que chegou a esse contato, essa possibilidade de encontrar de fato uma pessoa que ele tinha sonhado por tantas vezes e entender como foi para ele também. Seria muito legal se você que escreveu esse relato puder nos contar, ou se essa pessoa está aqui no grupo com a gente, poderia dar um feedback de como que foi isso para você também, né? Seria interessante. Por sinal, eu fiquei super curiosa para saber como é que acabou essa história, gente. Não me conta a história pela metade, não, pelo amor de Deus. Eu sou aquela curiosa que necessita ter a história completa. De minha mãe, história pela metade, para saber aí. Rolou encontro, não rolou encontro, rolou babado, não rolou babado. Me mande, por favor, que eu fico curiosa. Eu quero saber o final. Ai, muito bom, muito bom. Eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui. Muitas informações, e já, muito legal. A gente vai ficar por aqui, tá bom? Vocês, por favor, se levantem do divã, que já tá na hora. Isso é por hora e a gente merece, tá? E vocês, pelo amor de Deus, compartilhem, porque 3 andorinhas só não faz verão. Então, venha participar conosco, tá? Não sei se chegaram até aqui ou não, mas participe aí. Faça o nosso grupo crescer mais ainda. Informações, é claro. Por favor, saia do divã. E na próxima semana, venha, por favor, pro divã de novo, porque nós temos horário marcado aqui com vocês, tá? Deitar no nosso divã e conversar com a gente, bater um papinho. E é só um beijo para vocês. Beijo, Ana. E o meu galã vai falar e a minha teuta também, tá bom? Beijo para vocês. Bel manda pio, dizendo que tá comendo. Só isso. Bem-vindo. Beijo. Esperamos os próximos relatos. Até mais. Até a próxima. E para vocês que não se param, eu vou aí puxar o pé, tá bom? Acordar. E ainda pelo umbigo, que é pior ainda. Tchau.